Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje o tema da nossa aula é a criação de índice automático, que nada mais é do que aqueles sumários que a gente encontra em livros, né, em revistas e muito utilizado na criação do TCC, né? Então aqui a gente vai estar utilizando o índice para a criação da organização dos textos, né, dos temas que vocês podem estar colocando nos nossos trabalhos de conclusão de curso. E o mais interessante, pessoal, é que depois que a gente cria esse sumário, esse índice, a gente pode alterar, né? Então, por mais que, por exemplo, vocês tenham criado um documento e conforme foi feito mais pesquisa de campo, vocês vão pesquisando mais assuntos, mais artigos, é possível, depois de pronto o seu sumário, né, o seu índice automático, você fazer essas alterações e dinamicamente ele é, no caso, atualizado, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei uma instrução, né, bem breve, né, de como que a gente vai fazer isso. A ideia é fazer com que todos os principais títulos tenham níveis, né? Ou seja, qual será o capítulo 1, qual será o capítulo 2, qual será, por exemplo, o capítulo 1.1, que aí trabalha com nível 2, e aí sucessivamente. Então, eu deixei aqui pronto uma visualização bem rapidinha, né, bem exemplificada de um trabalhinho, né, com alguns capítulos, tá ok? Pra gente ver como que a gente vai criar o sumário do índice automático. Então, veja só, pessoal. Aqui, no caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar o formato de estilos para os nossos títulos principais. Então, aqui a gente pode estar trabalhando com este atalho aqui no estilos, né? Na guia página inicial. Porém, eu prefiro vir aqui no grupo parágrafo, na alça de desdobramento, configurações de parágrafo, para pedir com que aqui o nível do tópico eu consiga escolher. Então, aqui é importante, pessoal, a gente lembrar o seguinte: corpo de texto é o texto comum, sem nenhum tipo de formatação específica, tá? É o padrão mesmo. Nível 1 seria quando a gente utiliza aquele capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando tem um número só. O nível 2 é quando eu vou trabalhar com subcapítulo, por exemplo, capítulo 1.1, capítulo 1.2, capítulo 1.3 e aí sucessivamente. É como se vocês imaginassem que o nível 1 é quando a gente trabalha com o capítulo que aparece um número apenas. O nível 2 é aquele capítulo que aparece com dois números, 1.2, 1.3, né? O nível 3, quando aparece com três números, por exemplo, capítulo 1.1.2, capítulo 1.1.3 e aí sucessivamente. E aí a gente pode ver as outras formas de níveis também, né? Como se a gente estivesse criando uma escadinha de níveis, né? Então, aqui nesse primeiro aqui, pessoal, introdução, eu vou fazer com que ele se torne nível 1, tá? Então, eu vou selecionar e venho aqui na parte de recuo e espaçamento, na caixa de diálogo parágrafo, e aqui, ó, nível do tópico, eu vou alterar para nível 1 e vou dar OK, tudo bem? E aí, consequentemente, vocês vão perceber que aparece como se fosse uma alça aqui do ladinho, que é um indicativo do Word, que esta palavra, ela tem uma formatação específica, que no caso agora é o capítulo nível 1, tudo bem? Vou até colocar negrito, um outro tamanho, para ficar um pouco mais destacado. E eu vou fazer as mesmas coisas com tudo que será capítulo 1, nível 1. Então, eu também vou colocar lá nível 1 no resumo e também eu vou estar aumentando aí, tá? Uma dica, pessoal, é o seguinte, é eu fazer a seleção de tudo que será capítulo nível 1 e aplicar de uma única vez. Então, qual que é a dica? Eu seleciono a próxima que será com a mesma formatação, deixo a tecla Ctrl do teclado apertada e eu vou descer para o próximo para fazer uma seleção alternada. Agora, eu seleciono este capítulo 2 aqui, desço lá na outra até encontrar os próximos capítulos. Então, quando eu deixo pressionado a teclinha Ctrl, eu consigo selecionar alternadamente várias palavras ou textos sem perder as primeiras. Olha só, aqui como é capítulo 3.1, que vai ser nível 2, eu não vou selecionar agora, tá? Assim como esse aqui, que é capítulo 3.2. Então, eu vou deixar ele quietinho, que daqui a pouco eu retorno nele. E vou continuar em todos que serão nível 1. Então, capítulo 4, nesse meu exemplo, também será nível 1. E também aqui, por final, capítulo 5, que também será com o nível 1. E vou subir de novo para a gente voltar.
e todos eles ficarão negrito e eu vou aumentar também o tamanho lá para 14, né? Pra gente ficar com a mesma formatação. E agora eu vou colocar todos eles, nível do tópico, nível 1. Então, todos esses que estavam selecionados com antecedência, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 1, junto com a introdução e o resumo, todos eles são nível 1. Ou seja, lá naquela escadinha, eles vão ficar, no caso, na posição referente a nivelação 1 da posição dos parágrafos, né? Igual tá aqui, ó, na aba referência, clique em adicionar texto, escolha nível 1, possivelmente o texto selecionado deve ser mudado, que é o que a gente, no caso, habilita, né? Sempre a gente faz uma formatação diferente. Agora, pessoal, eu vou terminar fazendo a nivelação dos meus capítulos, pegando aqueles que serão de nível 2, tá? Então, eu vou tirar a seleção, clicando em qualquer lugar, e eu vou voltar onde tinha lá as palavras que serão capítulo de nível 2, que é este daqui e este daqui, também com a tecla Ctrl pressionada para ficar com a seleção alternada. E esse agora, pessoal, eu vou usar esse aqui, ó, nível 2, tá? Porque ele vai ficar como se fosse uma escadinha um pouco mais para dentro, né? Fazendo a nivelação com o nível 2, tudo bem? Se tivesse um capítulo com 3 números, né? Por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo, ó. Vamos supor que aqui eu vou colocar capítulo 3.2.1. Esse aqui já, no caso, receberá o nível 3, só para você ver a diferença, ó. Também, né, vou colocar as minhas formatações negrito 14, e aqui no nível eu vou colocar 3, porque são 3 números. Isso que é interessante vocês guardarem. Quando vocês trabalharem com um capítulo que tem 3 posicionamentos de numeração, né, da autonumeração, é nível 3. Quando são 2, nível 2. E quando é apenas 1, né, é no nível 1. Tudo bem? Então, é um jeito de vocês guardarem, tá, pessoal? Perfeito. Agora que eu apliquei os níveis nos meus textos que ficarão futuramente lá no meu sumário, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cursor posicionado aonde eu quero inserir o sumário, tá? Então, vou deixar posicionado aqui. E eu vou vir aqui em cima na guia referências, tá? Então, no Word, pessoal, é muito interessante que aqui na referências tem muitas ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, que nós veremos nas próximas aulas, nos próximos vídeos, tá? Lembrando, pessoal, não esqueçam de curtir, de compartilhar, tá? Sejam aí compartilhadores de informações, que isso faz bem, né? A gente partilhar informações, né, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou posicionar o cursor onde ele está bonitinho e eu vou vir aqui, ó, no grupo sumário, eu vou clicar nessa ferramenta sumário, tudo bem? Ele vai demorar um pouquinho porque ele está fazendo carregamento, analisando todas as palavras que recebem nivelação, para a gente trabalhar aí com a parte da criação do sumário propriamente dito. E eu poderia estar escolhendo entre essas 3 possíveis opções, só que não tem muita diferença, normalmente eu sempre utilizo esse primeiro mesmo, sumário automático 1, tá? Mas vocês poderiam depois, conforme a sua necessidade, ver os outros tipos também, tá? Eu vou pegar esse sumário automático 1, vou clicar, pessoal, olha que interessante, mal eu clico, ele já cria pra gente o nosso sumário. Olha que interessante, ele cria com os títulos, já com a página, que está, no caso, o texto, né? Com a parte da numeração das páginas. E foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, olha lá. Quando tem, no caso, o nível 1, eles ficam um pouquinho mais para escadinha. Gosto de falar brincando, fica uma escadinha mais para nossa esquerda. Quando é capítulo de nível 2, ele fica um pouquinho mais para dentro, que é esse aqui, ó, 3.1, 3.2. E quando é, no caso, nível 3, que é esse outro exemplo aqui, ó, capítulo 3.2.1, ele fica mais pra dentro, como se fosse uma escadinha, tá vendo? Por isso eu falo brincando que parece uma escadinha. Então, aqui, quando é um número no capítulo, é nível 1, quando são 2 números no capítulo, é nível 2, e quando são 3 números no capítulo, nível 3, tá? E aí, ele mostra qual é certinho a numeração. Vamos agora dar uma situação que às vezes o pessoal fica com dúvida, né? Porque fala assim, ah, mas tá ok. Mas e aí, se eu precisar atualizar, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem referente a essa necessidade, porque conforme a gente vai fazendo o nosso trabalho, nós vamos produzindo mais informações, provavelmente o sumário também vai ser atualizado.
Então, é isso que eu vou fazer agora para mostrar para vocês, tudo bem? Então, vamos supor, esporadicamente, que aqui, no meu capítulo 1, eu preciso criar, por exemplo, o capítulo 1.1, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar lá um comandinho que eu gosto de trabalhar com a criação de texto automático, criou lá 2 textinhos certinho, perfeito, acabou, pronto. E aqui eu vou fazer com que tenha lá capítulo 1.1, tudo bem? E esse capítulo 1.1, ele também vai receber a mesma formatação de nível 2. Então, eu vou selecionar ele, só para colocar padrão, né? Vou colocar negrito 14. Como são 2 números, eu sei que é nível 2. Então, vou lá colocar nível do tópico 2 e dou OK, tá? Então, essa é uma modificação nova que aconteceu. Vamos supor agora que lá no final, eu precise criar o capítulo 6. Vamos supor que por algum motivo surgiu lá o capítulo 6. Então, vou colocar lá, capítulo 6. E eu vou também criar um texto randômico lá, esporádico, só para ter o textinho pronto. Tá bom, bonitinho. E esse daqui vai ser capítulo nível 1 normal, né? Só para nós termos noção da atualização do sumário. Então, esse vai ser nível 1, tá? Percebam que eu criei o capítulo 6, que antes não tinha no meu índice, e eu criei o capítulo 1.1, que também não tinha. E aqui, ó, pessoal, o sumário é o sumário atual. Perceba que não tem o capítulo 1.1, muito menos o capítulo 6. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Igualzinho tá aqui, ó. Eu preciso procurar essa alça chamada atualizar sumário. Como que a gente faz isso, professora Mel? Eu vou clicar nessa área aqui, tá vendo? Eu mal cliquei na área que ele inseriu o sumário, já é exibido pra gente essa alça chamada atualizar sumário. Eu vou clicar nela e nessa janelinha de diálogo, né, nessa caixa de diálogo que é exibida pra gente, eu vou habilitar esse item aqui, ó, pessoal. Atualizar índice inteiro, que é exatamente o que ele está falando, ó. O Word está atualizando o sumário. Selecione uma das opções abaixo. Eu não quero só o número de página, por exemplo, eu quero tudo, quero ele inteiro. Então, eu vou habilitar atualizar índice inteiro e vou dar OK. Olha que gracinha. Ele já atualiza com o capítulo 1.1 e também com o capítulo 6. Vocês viram que prático, pessoal? E é claro que depois a gente pode formatar, né? Eu posso selecionar, colocar outras formatações mediante a minha necessidade. Eu fico podendo fazer, assim, qualquer formatação que for conveniente para o meu sumário, tá vendo? Então, vou até apagar isso daqui para ficar bonitinho assim, tá vendo, pessoal? Que tranquilo, que facinho. Então, pessoal, nessa nossa aula, eu passei para vocês como que faz índice automático. É um recurso fantástico para quem está aí desesperado para fazer os TCCs da vida, né? Os projetos que vocês precisam trabalhar com o sumário. E percebam que conforme vocês forem criando mais conteúdo, ele vai atualizando, tá? E só para acrescentar também aqui, para ficar bonitinho, vamos colocar o número de página, né? Então, vou vir aqui, ó, no inserir, na guia inserir, aqui, ó, no grupo cabeçalho e rodapé, eu vou pegar aqui o botão número de página e eu posso estar escolhendo ou no cabeçalho, que é o início da página, ou no fim da página, que é o rodapé, que é o mais comum. E eu vou usar fim da página e eu vou pegar aqui o rodapé do lado direito, né, que é a formatação 3, né, o tipo de formatação 3. Habilito, ele já aplica pra gente o rodapé. Vou fechar aqui, ó, fechar cabeçalho e rodapé. E percebam que todas as páginas ficarão com números automáticos, ó. Página 2, tá vendo, ó? Página 3 e aí sucessivamente. Então, também eu posso já aplicar o número de página aqui, tudo bem? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Treinem, porque sempre é bom treinar. Quanto mais vocês treinarem, melhor, tudo bem? Grande abraço, boa noite. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar, clica aí no curtir, tudo bem? Que aí a gente fica mais feliz e vocês me incentivam a continuar fazendo os meus vídeos. Grande beijo, pessoal. Boa noite.